Esse prédio com esses detalhes em amarelo é o Edifício Montreal. Ele foi inaugurado em 1954 e foi desenhado pelos arquitetos Carlos Lemos e Oscar Niemeyer. E esse foi o primeiro edifício em São Paulo a ter apartamentos estilo kitnet, estúdio, né? E também foi a primeira obra de Oscar Niemeyer aqui em São Paulo. E é interessante que no hall de entrada tem mosaicos do famoso pintor carioca, o Di Cavalcanti. E esse prédio situa-se aqui na intersecção aqui da Avenida Casper Libero, que é essa que a gente está atravessando agora, com a Avenida Ipiranga, que é essa por onde passou aquele ônibus. Amigos e amigas, bom dia! Hoje nosso passeio vai ser por aqui no centro. Nós vamos seguir toda a Rua dos Andradas. Daí lá na frente a gente entra ali onde era a antiga rodoviária e o final do passeio será ali próximo à comunidade do Moinho. Essa avenida aqui é a famosa Avenida Ipiranga e aqui a gente já entra na Rua dos Andradas. Para quem não conhece, a Rua dos Andradas também é famosa porque nós estamos aqui na região da Santa Ifigênia. A Rua Santa Ifigênia fica paralela aqui do lado esquerdo e toda essa região é muito conhecida por vender componentes eletrônicos. Mas antes, lembrando você, se você gostar do vídeo, não esqueça aí de deixar seu like. Se não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, faça sua inscrição e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vamos lá! Esse prédio vermelho aqui na frente é um dos mais conhecidos da região. Muitos acharam inclusive que ele tinha fechado, mas não, está aí funcionando a todo vapor. E para quem não sabe, todo esse prédio aí, deixa eu achar as palavras certas para o YouTube não censurar. Mas é um local onde as mulheres oferecem seus serviços íntimos pessoais por troca de incentivos financeiros, vamos falar assim. E outra coisa também, não posso deixar de agradecer aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio e incentivo ao meu trabalho. E o objetivo do vídeo hoje é mostrar como que está essa região aqui, já que ela sofreu bastante com a infame Cracolândia. Essa rua foi uma das que mais sofreu com a Cracolândia, já que ela ficava logo aqui ao lado. E aqui a gente já consegue observar que tem várias lojas abertas, né? Pelo menos aqui no começo, o que é muito positivo. E a gente já consegue perceber que a grande maioria das lojas por aqui são de equipamentos de informática. Esse prédio aqui de vidro é o Centro Paula Souza, que é uma autarquia do governo de São Paulo que administra as ETECs, né, escolas técnicas, e também faculdades de tecnologia. Esse prédio amarelo aqui é o Bar Léo. Ele é muito famoso em São Paulo, principalmente pelos chopps. E segundo o Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura, esse bar tem 86 anos. Ele foi inaugurado ainda em 1940. E é muito provável que muitos de vocês que estão assistindo e conhecem aqui a região da Santa Ifigênia já pararam aqui no Bar Léo para tomar o seu chopp ou comer aqueles petiscos alemães. É um bar que ainda tem uma boa reputação aqui na região. E vejam só, pessoal, a quantidade de lojas vendendo produtos aqui de informática na Rua dos Andradas. Da última vez que eu passei por aqui, eu acho que tem 1 ano e meio mais ou menos, a maioria das portas estavam fechadas, então é bom a gente ver que o movimento está retornando aqui na região. E fica a dica para você também que está procurando produtos de informática e não encontra mais na Rua Santa Ifigênia. E inclusive recentemente passei na Santa Ifigênia, vou deixar o link abaixo. Então é muito provável que você encontre o seu produto aqui na Rua dos Andradas. E a gente vê muitas lojas vazias, mas tem uma coisa, tem lojas que vendem pelo Mercado Livre ou outro site, ou seja, fazem vendas online e você pode retirar o produto aqui, direto na loja. Essa daqui é a Rua Vitória, e indo direto por aqui a gente sai lá na Rua General Couto de Magalhães, que inclusive também já mostrei por aqui em outra oportunidade. E pelo menos por enquanto aqui estou contente em ver várias lojas com as portas abertas. E enquanto a gente vê as lojas, vamos falar um pouquinho só de história. Vamos falar um pouquinho dos irmãos Andradas enquanto a gente vê as lojas aqui. Os Andradas eram José Bonifácio de Andrada e Silva, que também é conhecido como o Patriarca da Independência, e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, e também Martins Francisco Ribeiro de Andrada. Todos eles nasceram na cidade de Santos, e foram eles que lideraram o processo de independência do Brasil, e também a política de primeiro reinado, logicamente ao lado de Dom Pedro I. E foram eles também que convenceram Dom Pedro I a romper com Portugal em 1822 e também ficar no Brasil no dia do fico.
Essa que nós vamos atravessar agora é a Rua dos Gusmões. E indo à esquerda aqui nessa direção, a gente sai lá na Rua Santa Ifigênia. A partir da Rua dos Gusmões aqui a gente já verifica, né, o quarteirão praticamente com portas fechadas. E essa foi uma área que sofreu muito com a Cracolândia. E dos dois lados da rua, né, a gente observa vários comércios com as portas fechadas. Mas assim como há um tempo atrás aquelas lojas lá do começo também estavam todas praticamente fechadas, acredito que futuramente aí um ano e meio, quem sabe, essas lojas aqui poderão voltar a ter suas portas abertas. Mas é estranho a gente ver uma região que sempre foi muito ativa comercialmente, com várias portas fechadas. Aparentemente, a arquitetura predominante aqui é recente, né? Dos anos 70, apesar que a gente ainda vê alguns prédios dos anos 40. E confesso que fico contente em ver que a região melhorou bastante, né? Que se a gente observar bem, né, o centro de São Paulo ficou abandonado por décadas. E hoje a gente vê alguma coisa sendo feita. É interessante, né, a gente observar que quanto mais a gente vai chegando próximo ali da Avenida Duque de Caxias, mais estranho vai ficando o ambiente, vazio. Dá a impressão até que a gente está andando aqui num domingo e não numa sexta-feira. E isso porque ali próximo da Avenida Duque de Caxias ficava o miolo, o central da Cracolândia, antes de mudar aqui para o lado, na Rua dos Protestantes, que eu também já passei e mostrei para vocês. E daqui a pouco a gente chega ali perto da região da antiga rodoviária, que também era uma região muito ruim devido a essa infâmia. E aqui a gente consegue ter uma ideia de como que era, né, nesse período turbulento. Agora o que eu acho estranho é que ali na frente, onde tem aquele rapaz ali, era um hotel. Agora eu me pergunto, como pode um hotel sobreviver exatamente nessa região? E a gente vê que a porta está aberta, né? Tem um rapaz ali encostado. Não vou filmar a fachada ali, né, diretamente, para não ser inconveniente ali o rapaz pensar que eu estou filmando ele. Mas quem que vai se hospedar aí? Ou será que está aguardando o futuro aí melhorar? E aqui a gente vê esse prédio bonito aqui. A única informação que eu encontrei é que ele é do início do século XX, mas não tem nos dados da prefeitura nenhuma informação histórica sobre ele. E logo aqui à frente a gente já está chegando na Praça Júlio Prestes. E a gente vai atravessar aqui para continuar lá do outro lado. Daí a gente entra lá na Alameda Dino Bueno e prossegue na Alameda Glete. E ali a gente vê a belíssima estação Júlio Prestes. E aqui em frente, a Praça Júlio Prestes, como já falei. Atravessei aqui a Avenida Duque de Caxias, que é essa avenida aqui. E vou entrar aqui na Praça Júlio Prestes, aqui na Alameda Dino Bueno, e a gente vê onde estão esses prédios aqui, esses carros. Aqui ficava a antiga rodoviária de São Paulo. Acredito que muita gente que esteja assistindo o vídeo vai se lembrar aqui que ficava a antiga rodoviária. Mudou bastante, né? Mas a antiga rodoviária foi um marco histórico também aqui na cidade. Aqui a gente vê a praça e ao fundo lá a estação Júlio Prestes. E a praça recentemente passou por um processo de revitalização. Esse quartel da Polícia Militar aqui é recente na região. E com certeza é muito bem-vindo aqui, né? Ainda mais para os moradores aqui desses prédios. Pessoal, e hoje a gente vê tranquilo assim essa região, mas aqui era um foco, era onde se concentrava os dependentes químicos, né? Ou seja, era um dos centros da Cracolândia. E isso antes de a Cracolândia mudar lá para a Rua dos Protestantes, onde eu já mostrei para vocês em outra oportunidade. Quem diria que um dia a gente ia andar tranquilamente novamente aqui por essa região, né? Fico contente até de ver lojas abertas aqui, onde foi o centro, né? O foco desse problema que assolou São Paulo. E aqui a gente prossegue pela Alameda Dino Bueno, que é essa daqui. E lá na frente à esquerda eu vou entrar na Alameda Glete para a gente sair ali na Avenida Rio Branco. E é bom a gente ver a área revitalizada aqui, né? Inclusive com esses prédios residenciais. E aí, pessoal, vocês que estão assistindo aí, conhecem essa região? Vocês já passaram por aqui? Não esqueçam de deixar no seu comentário também de onde vocês estão falando, tá bom? É sempre bacana saber de onde vocês estão assistindo. Agora nós vamos cruzar aqui a Rua Helvétia e prosseguir aqui na Alameda Dino Bueno, mas aqui a gente tem uma noção do estrago que foi causado aqui na região. Aqui parece uma cena de guerra, né? Mas eu acredito que todos esses prédios aqui serão demolidos
Eu lembro que num comentário de um vídeo anterior que eu passei por aqui, um advogado do setor imobiliário comentou que aqui tem algumas casas que estão ainda em processo de herança, por isso que não foram demolidas. E muitos desses imóveis aqui já foram hotéis, restaurantes, bares e residências também. Mas a gente olhando assim, não parece realmente que a gente passou aqui numa área onde aconteceu uma guerra? Agora imagina essas casas, a cena com um monte de dependentes químicos nas ruas, né? E o tráfico de drogas que funcionava aqui sem parar. E todo esse quarteirão aqui, a gente vê que tem lacrado a parte de baixo aqui dos imóveis, né, onde haviam portas, e isso para evitar invasões. E daqui a gente consegue observar que a sequência de imóveis, né, até o outro lado lá na esquina, na outra rua, que são imóveis sem ocupação e que serão demolidos. Aqui a gente está no Largo Coração de Jesus, e a partir daqui a gente já começa a verificar uma mudança, uma melhora, em comparação com os 2, 3 quarteirões que a gente passou. Aqui nós estamos passando pelo Liceu Coração de Jesus, e ali a gente já vê a torre do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Lá em cima, na torre, a gente vê o Cristo Redentor, que foi esculpido em bronze. Esse santuário começou a ser construído ainda em 1881 e demorou 20 anos para terminar a construção, sendo inaugurado aí em 1901. Esse templo tem o estilo clássico renascentista e é considerado um clássico na renovação da arte sacra na capital paulista. E a gente vê que realmente é um templo muito bonito, né? E até dá um contraste aqui na região. Um quarteirão atrás uma cena de guerra e no outro aqui esse estilo romano, clássico renascentista, dando o ar da graça aqui na região e mudando totalmente a configuração. Parece que até fica incompatível, né, com o Campos Elíseos. E falando em Campos Elíseos, se você não assistiu o vídeo sobre o Campos Elíseos, vou deixar o link aqui na descrição. Aqui é o Largo Coração de Jesus e a gente vê que após a revitalização fizeram ali uma área pensando nas crianças, já que tem muitas residências aqui na região. Essa daqui é a Alameda Barão de Piracicaba e a gente já observa também vários prédios, né, abandonados ou pelo menos não habitados e que também acredito que vão ser demolidos para dar lugar a outras estruturas aqui e talvez seja apenas questão de tempo. Inclusive a sede do governo vai mudar aqui para a região dos Campos Elíseos, então é muito provável que muitos desses imóveis que a gente está vendo hoje futuramente não estarão mais por aqui. E o bacana é a gente poder registrar tudo isso hoje e comparar no futuro como que será. Eu não lembro se mencionei, mas aqui a gente já está na Alameda Glete. E logo ali na frente a gente vê um casarão que era o palacete de Dona Chiquinha Ribeiro do Val. E ele foi construído ainda no final do século XIX. Vou atravessar aqui para poder mostrar para vocês. E esse palacete foi construído no estilo francês. E Dona Chiquinha era da aristocracia cafeeira e da elite paulistana do século XIX. Aqui a gente chegou na Avenida Rio Branco e lá do outro lado fica o Terminal Princesa Isabel. Essa avenida foi oficializada com esse nome em 1916. E lá do outro lado a gente vê o Palácio ou Palacete do Campos Elíseos. E esse casarão e outros também aqui da Avenida Rio Branco passaram por um processo de revitalização segundo o governo de São Paulo. Ali a gente vê o Palácio do Campos Elíseos, que teve sua construção finalizada em 1899 e foi a primeira sede oficial do governo de São Paulo, e isso entre 1912 e 1960. E a arquitetura dele foi inspirada no Castelo Équin da França. E antes de ser Palácio do Campos Elíseos, ele era conhecido como Palacete Elias Chaves. E a gente vê, né, que cada canto de São Paulo tem uma história. Aqui a gente vê, né, que existem ainda alguns casarões daquela época ainda que estão muito bem conservados. Mas aí mais para frente, na calçada, a gente vai passar por umas estruturas que aparentemente estão desmoronando. Na verdade estão mesmo, mas que segundo a promessa do governo de São Paulo, serão reformados e reintegrados à futura sede do governo paulista. E exatamente aqui, por onde a gente está passando, essas janelas, é uma das promessas do governo. Vamos ver se vão restaurar isso aqui mesmo ou vai ficar assim desse jeito. A gente vê até que tem estruturas aqui para segurarem as paredes e elas não desmoronarem aqui na calçada.
E esse prédio aqui da frente também é uma das promessas do governo. Mas vamos ver, né, se vão restaurar mesmo ou só são aquelas campanhas eleitoreiras que a gente está tão acostumado a ver. E olha só, é um prédio bonito, né? Se realmente for restaurado e que seja incorporado aí alguma secretaria do governo ou outra coisa, o restauro desses móveis antigos sempre é válido, né? Apesar que nem todos, pelas condições que a gente vê, né, estão em condições de restauro. Esses aqui, por exemplo, só tem a fachada. O mais correto, a meu ver, seria a demolição para a construção de outras coisas. E você, o que acha? Deixe seu comentário aqui abaixo. Coloque o que você pensa sobre isso. O governo deveria restaurar ou derrubar? Mas deixar como está não pode, né? Lembrando de deixar seu comentário sempre com respeito aos colegas, né? Tratando as pessoas como se você estivesse falando com ela pessoalmente. Porque às vezes, escondido atrás de um computador, atrás de um teclado, a gente tem coragem de falar coisas que a gente não falaria quando estivesse pessoalmente. Então, sempre lembre de respeitar aí o seu colega virtual, tá bom? Agora nós vamos atravessar aqui a Alameda Notman e vamos prosseguir aqui a Avenida Rio Branco até ali onde ficava a comunidade do Moinho. Vamos ver como que está hoje após a demolição. Aqui a gente nota mais um belo exemplar dos casarões aqui do final do século XIX. E esse daqui a gente vê que está muito bem conservado. E hoje é difícil a gente ver casas, né, nesse estilo. A arquitetura moderna hoje em dia fazem casas, né, daquele estilo caixa. Inclusive a gente não vê mais essas casas sendo construídas com telhados. Pelo menos não do jeito que era, iguais a essas daqui. Aqui a gente nota a arquitetura moderna, né? Diferente com a Avenida Rio Branco, que a gente vê lá no início, lá no Largo do Paissandu. E aqui na hora do almoço, principalmente, a gente nota bastante movimento. Então é uma área que tem bastante comércio, bastante escritórios e também escolas. Sem contar que tem um Sesc aqui na região. E você, conhece essa área aqui? Já andou por aqui? Quanto mais a gente vai se afastando da região central, a gente nota mais construções residenciais, como aqueles prédios ali. E é provável que num futuro não muito distante, a gente vai encontrar mais desse tipo de construção por aqui. E era até um contraste, né? A gente vê esse tipo de prédio com essa arquitetura elegante. E praticamente do outro lado da rua existia ali a favela do Moinho, ou comunidade do Moinho, como era mais conhecido ultimamente. E logo à frente, naqueles prédios, já é a Barra Funda. Ou seja, você tem uma ideia do que a gente caminhou, você e eu, até agora. Da última vez que a gente passou por aqui, tinha alguns dependentes químicos aqui na região, e hoje a gente já não vê. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio até agora, porque eu sempre faço o possível para trazer o melhor para vocês, as melhores imagens e o melhor conteúdo na medida do possível. Então a gente saiu lá da Avenida Casper Líbero, próximo da Avenida Ipiranga, e chegamos aqui, próximo à Barra Funda. E logo aqui à frente, após esse cercado, é a localização da extinta Favela do Moinho, ou Comunidade do Moinho, como alguns preferem chamar. E toda essa área aqui era perigosa de passar, que eu lembro que ficavam os olheiros do crime organizado, prestando atenção no movimento, quem era e quem não era da área. E é assim que está hoje, onde já foi a maior favela do centro de São Paulo. Um cenário apocalíptico. Lembra muito uma cena de guerra. Que bom seria se não existissem favelas em São Paulo, ou melhor, que não existissem favelas no Brasil, não é? Que todo mundo pudesse ter sua casa aí dignamente. Mas pessoal, é isso então. O objetivo do vídeo aqui foi cumprido. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, do passeio. Começando lá na Avenida Ipiranga, Rua dos Andradas, e terminando aqui, onde um dia já foi a maior favela aqui do centro da capital paulista. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se esqueceu de deixar até agora ou estava esperando para o final. Também inscreva-se no canal, caso goste desse tipo de conteúdo. Às vezes fazemos passeios de carro, outras vezes passeios a pé noturnos. Se gostou do vídeo, não esqueça aí também de hypar se estiver assistindo via celular.
E também muito importante, compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê em um próximo final de semana. Tchau!